Bom dia, meus ouvintes, tanto do meu canal Marlote Ensinador, quanto do Instagram, quanto do Facebook. Eu convido vocês agora, com esse primeiro vídeo e também com os próximos, a participar da jornada que te fará descobrir as palavras poderosas de Deus para o ser humano. E esta descoberta que você fará comigo é o título desta série, que estamos começando agora. Vou repetir aqui o nome da série para você poder gravar direitinho. A nossa série se chamará As Palavras Poderosas de Deus para o Ser Humano. Por isso, se prepare, pois essas palavras poderosas de Deus, por serem poderosas, vão confrontar algumas coisas na sua vida, como atitudes, ideias, a vivência da sua fé em Jesus, entre outras coisas mais. Mas também esta série vai te estimular, vai te amadurecer, principalmente vai te trazer um amadurecimento espiritual, um amadurecimento na sua relação com Deus e com Jesus, e com os irmãos e com os seres humanos. E esses são os meus principais objetivos que eu tenho com esta série, que nós estamos começando a ver agora. Pois creio que um dos maiores problemas hoje no nosso meio cristão é a imaturidade espiritual. Por quê? Pela falta de conhecimento da palavra de Deus. Como diz lá o autor de Hebreus, lá no capítulo 5, no versículo 11 a 14, e lá no capítulo 6, versos 1 a 3, ele diz lá algo muito importante sobre a imaturidade da igreja, a imaturidade de um cristão. E nós vamos ler na versão NVT, nova versão transformadora da Bíblia. Então, vamos ver o que esse autor de Hebreus fala sobre a imaturidade e o que nós devemos fazer com relação a imaturidade. Então, vamos ao texto bíblico. Há muito mais que gostaríamos de dizer para vocês a esse respeito, ou sobre essas palavras poderosas de Deus, mas são coisas difíceis de explicar, mas eu vou explicar para vocês. Sobretudo, é difícil porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem sobre a palavra de Deus. A essa altura da caminhada de vocês na vida cristã, vocês já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto ainda precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ou não têm capacidade de ingerir alimento sólido, pois quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe discernir ou compreender o que é justo. E o alimento sólido é para os adultos, que são aqueles que, pela prática constante da palavra de Deus, são capazes de discernir ou saber entre o certo e o errado. Portanto, continua dizendo o autor de Hebreus, portanto, ou por causa disso, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Jesus, ou seja, deixemos esse leitinho e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento, ou seja, o alimento sólido da prática constante da palavra de Deus, por ter aprendido dela. Se assim vocês praticarem, certamente não precisarão lançar novamente os alicerces ou as bases dessa maturidade para teres a capacidade de comeres a comida sólida. Ou seja, o arrependimento das obras mortas
que podem ser a necessidade de aprender de novo, que vocês têm de se arrepender de seus pecados, a fé em Deus, ou seja, que precisam aprender de novo a necessidade de continuar a ter fé em Deus e não em vocês mesmos ou em suas forças, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos quando da segunda volta de Jesus e a importância do julgamento eterno. Ou seja, vocês não precisam lançar de novo essas coisas. Assim, se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento, para uma maior maturidade, para um maior crescimento espiritual no conhecimento de Jesus. Aí, diante disso que o autor de Hebreus acabou de nos dizer sobre a imaturidade e como alcançar a maturidade, quero dizer para vocês, meus ouvintes, que esse é o tipo de maturidade que quero levar vocês a alcançar com esta nossa série. E se Deus permitir, pegando as palavras do autor de Hebreus, levarei vocês a avançarem para um maior entendimento da palavra de Deus. Através de todas essas palavras que Deus fala na sua palavra, poderíamos dizer assim. E também eu tenho notado essa imaturidade espiritual nos cristãos hoje, porque a palavra de Deus não tem feito o efeito que ela tem que fazer. Sem esses efeitos, a palavra de Deus não pode trazer a maturidade que falamos acima e que o autor de Hebreus nos convoca a ter. Mas vocês podem estar querendo me perguntar, que efeitos são esses? Vamos ver alguns desses efeitos em dois textos. Primeiro, lá em Hebreus 4:12, que a gente vai ler na nova tradução na linguagem de hoje. Lá, o autor fala o seguinte: pois a palavra de Deus, ela é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela, a palavra de Deus, vai penetrar até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai chegar até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. E é justamente esse efeito que eu desejo que as palavras poderosas de Deus produzam em sua vida. Essas palavras poderosas que você vai ver nessa série de vídeos que a gente está começando hoje. E também quero que essas palavras poderosas de Deus sejam uma luz para o seu caminhar nesse seu percurso e vivência nessa sua vida aqui na terra, enquanto Deus te der ela para viver. E isso nos informa o salmista no Salmo 119, 105, quando ele diz que a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Ou seja, os dois efeitos que a palavra de Deus deveria fazer, ou que essas palavras poderosas de Deus que estão na Bíblia deverão fazer em você, para que alcance a sua maturidade, é chegar lá no profundo da sua alma e fazer você conseguir julgar os desejos e os pensamentos seus, se estão corretos, se as ações estão certas. E também ser uma luz, iluminar as suas ações aqui nessa terra. Esses são os dois objetivos que eu espero alcançar com essa série sobre as palavras poderosas de Deus para o ser humano. Então, vamos a partir do próximo vídeo, vamos conhecer essas palavras poderosas de Deus que traz esses efeitos e nos faz ser maduros espiritualmente, saindo da fase do leitinho, do somente querer e conseguir se alimentar do básico da palavra de Deus, e irmos para a fase da comida, das coisas mais difíceis de explicar e entender da palavra de Deus.
nos deixando penetrar lá dentro da nossa alma e pensamento pela espada de 2 gumes do Espírito Santo, a palavra de Deus. Amém. E assim a gente encerra esse primeiro vídeo. Até a primeira palavra poderosa de Deus para o ser humano. Fiquem com Deus.